Boa tarde, amores. Como vocês estão hoje? Então, hoje o dia vai ser mais leve com vocês, né? Vocês estão cansados de ficar escrevendo, ficar de copiando, né? Então, hoje vai ser #paz. Vou dar um relax pra vocês hoje, deverzinho tranquilo. Rapidinho vocês vão fazer. Hoje vocês vão ficar mais descansados. Então, hoje a gente vai fazer a unidade 3 de Geografia, página 291, tá? Então, eu vou ler com vocês o texto, né? Vocês acompanhem a leitura e depois vocês façam uma atividade de aula e o para casa vai ser no livro também, tá bom? Então, a unidade 3 fala do bairro. Os bairros compõem os municípios. Há bairros de diversos tipos, grandes, pequenos, luxuosos, simples e entre outros. Vou botar aqui que é mais fácil. E dentre outros. No bairro pode haver diferentes construções, casas, prédios, igrejas, hospitais, clínicas, escolas, estabelecimentos comerciais, clubes, fábricas. Além disso, pode haver praças, jardins, ruas e avenidas. Muitos bairros mantêm tradições culturais por meio de festas de ruas, que envolvem a colaboração dos moradores e são uma boa forma de confraternização da comunidade local, tá? Para o nosso bem-estar e de todos ao redor, é muito importante conservar em bom estado o bairro onde moramos e aqueles que frequentamos. Veja algumas dicas a seguir. Não jogue lixo nas ruas, não risque nem piche os muros, casas, prédios e monumentos. Não mexa em plantas e flores dos jardins. Use com cuidado telefones públicos e brinquedos de parques para que eles não sejam danificados. Os moradores dos bairros costumam se organizar em associações para defender seus interesses e trabalhar para a melhoria do bairro em parceria com a prefeitura. É direito de todas as pessoas cobrar às autoridades benfeitorias para o bairro e a manutenção constante dela. O que quer dizer isso? Porque todos nós, cidadãos, no nosso bairro, tem uma pracinha. Se está quebrada, a gente tem como cobrar do prefeito da cidade aquela obra que não foi ainda feita, se estão danificando, mas a gente também tem que fazer campanhas, né? Porque a gente tá ali, foi colocado para o uso de todos e chega na hora as pessoas não têm cuidado com o que foi posto, né? Diferentes tipos de bairros. Os bairros são diferentes tipos: residenciais, comerciais ou industriais. Os bairros residenciais, a maioria das construções é utilizada para moradia, não para atividade comercial ou industrial. São lugares onde as pessoas moram e convivem. É nesse bairro que existem associações de moradores que trabalham pela melhoria do local e zelam pelos direitos de toda a comunidade. Bairros comerciais são aqueles em que a maioria das construções é usada para o comércio. Há vários tipos de estabelecimentos comercial: lojas, açougues, supermercados, farmácias, restaurantes, cinema, entre outros. Bancos e escritórios também são considerados estabelecimentos comerciais. Dependendo da cidade, é possível comprar praticamente tudo em um bairro comercial. Esses bairros costumam ser muito movimentados por causa da circulação de pessoas vendendo e comprando mercadoria. Em bairros industriais, há grande quantidade de indústria de alimentos, tecidos, roupas, sapatos, produtos farmacêuticos e entre outros. O movimento nesses bairros começa bem cedo, com as pessoas que chegam de outros bairros para trabalhar ali. As pessoas encontradas nesses bairros são principalmente trabalhadores locais e os que trabalham e que transportam mercadorias. Mercadoria, o que é mercadoria? Item produzido pelo ser humano, podendo ser vendido ou comprado. Aí tem aí agora a sua vez. Agora que já conhece os 3 tipos de bairro, responda. Você já teve em bairros de quais tipos? Você pode colocar no seu caderno de geografia. Aí vem a primeira atividade, que é a sessão de aula. A página 294 e 295 é para aula. Marque um X com as características do bairro que você mora. Então, isso daí é pessoal. Cada um vai fazer do seu bairro. Número 2 também é pessoal. Então, responda as perguntas
a seguir sobre o bairro onde você mora. Qual é o nome do seu bairro? Qual é o tipo do bairro onde você mora? O tipo é se ele é industrial, se ele é comercial ou se ele é residencial. Do que você mais gosta no seu bairro? Quais são os principais problemas do seu bairro? Em seu bairro, há associação de moradores? Caso haja, qual é o nome dela? 3. Sobre os bairros de sua cidade, responda a questão que se pede. Que meio de transporte você utiliza para ir aos bairros vizinhos ou ao centro da cidade? Cite o nome dos bairros residenciais de sua cidade. Qual é o nome do bairro onde você e sua família costumam fazer compras? Que tipo de bairro é esse? Há um bairro industrial em sua cidade? Caso haja, qual é o nome dela? Página 295. Marque com um X o que você e os moradores de seu bairro podem e devem fazer pelo local onde vive. Não jogar papel na rua, pisar nas plantas dos jardins, não pichar os muros nem as paredes das casas, usar telefones públicos com cuidado, não brincar em brinquedos de parque, cobrar das autoridades melhorias do bairro, organizar associações para defender seus interesses. Brincando, siga as dicas para completar o diagrama. Local onde geralmente se faz pagamento de conta. Nome de casa comercial que vende sapato. Tipo de bairro onde há muitas residências. Tipo de bairro onde há quantidade de indústria. Tipo de bairro no qual predominam casas comerciais. Organização dos moradores do bairro. Então, próximo texto. Os modos de vida de cada bairro. Você já aprendeu que a comunidade é um conjunto de pessoas que frequentam o mesmo lugar e têm um modo de vida semelhante. As pessoas de uma comunidade devem sempre procurar conviver de maneira respeitosa e harmoniosa. Em um bairro, há várias comunidades, portanto, as pessoas que moram no mesmo bairro não pensam nem vivem do mesmo modo. Mas, ainda assim, todos devem ter o mesmo objetivo de respeito e harmonia. Afinal, o bairro se mantém com a contribuição de todos. Nosso país é formado por diferentes etnias, ou seja, pessoas de diferentes origens. Embora o bairro seja uma parcela bem menor do território brasileiro, é nele que encontramos essa diversidade de pessoas. Nos bairros encontramos pessoas que nasceram na mesma cidade ou em cidades diferentes, e ainda aquelas que vieram de outros países. Todas elas com os costumes e as tradições dos grupos aos quais pertencem. Constrói a singularidade de um bairro, de um município ou de um país. As contribuições se manifestam no dialeto, na dança, na comida, no vestimento e entre outros. As pessoas mudam de cidade, de estado, de país por diversas razões, mas na maioria das vezes buscam uma vida melhor. Esse desejo normalmente inclui a procura por um novo emprego. Assim, essas pessoas constituem uma nova força de trabalho e até mesmo abrem novos estabelecimentos comerciais no bairro. Suas contribuições não são apenas culturais, mas econômicas também. Isso aqui é para saber mais. No processo de migração, as pessoas levam para o outro lugar de destino a cultura e os costumes de um povo, influenciando assim um lugar diferente daquele onde nasceu. Cultura e território, no entanto, podem estar ligados por um laço tão forte a ponto das tradições de um grupo apenas sobreviverem se ele permanecer no local de origem. Esse é o caso dos povos das comunidades tradicionais. Uma das principais razões para o vínculo desses povos ao território é a atividade que exercem. De modo geral, os povos tradicionais praticam economia de subsistência, na qual as pessoas dependem dos recursos da natureza para sobreviver, e com isso não buscam ganho monetário ou lucro. Há diversos povos considerados tradicionais no Brasil. Conheça a seguir alguns deles. Indígenas. Apesar de cada tribo ter uma história e culturas únicas, os povos indígenas têm um modo de vida característico e mantêm relações de subsistência com a natureza. A maioria dessa população vive em aldeias espalhadas por todo o território brasileiro. Quilombolas. Descendentes que residem em terras de antigos quilombos construídos pelas pessoas escravizadas, fugidas. As tradições dos antepassados são preservadas e a agricultura é a sua maior fonte de subsistência. Sertanejos. Localizados no sertão nordestino,
Seu modo de vida e de subsistência está totalmente relacionado às condições naturais da região. Desenvolve técnicas de armazenamento de água para os períodos de seca, cultivo de alimentos e criação de gado. Caiçaras, grupos por pescadores da região litorânea do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Essas populações vivem da pesca dos recursos naturais encontrados em seu território e do artesanato. Agora, a página 298 e 299, vocês vão fazer para casa, tá? Então, o número 1 é pesquisando. Você conhece bem o bairro onde mora? Muitas vezes, apesar de vivermos em um determinado lugar, não conhecemos sua história, nem a história das comunidades que fazem parte dela. Para conhecer um pouco melhor do bairro onde você mora, não é preciso ir muito longe. Basta informar-se com pessoas que vivem com você. Leve para casa esse questionário e responda. Aí vocês vão pesquisar com a sua família. Aí o número 2, pesquise na internet, jornais e revistas, imagens que representam os povos tradicionais que vivem no seu estado. Aí você vai pesquisar e colar numa folha de papel, tá? Aqui no estado do Rio de Janeiro, mora algum povo tradicional? Que tipo de povos é aqui do Rio de Janeiro? Então, é isso que vocês vão pesquisar. Aí, o número da página 299, no bairro em que você mora, há pessoas que vieram de diferentes locais? Se houver traços culturais de onde elas vieram, você consegue identificar? Você conhece outra comunidade tradicional? 3. Quais as principais diferenças entre o modo de vida dos povos tradicionais estudados e o seu modo de vida? Por que é importante preservar os territórios onde essas populações vivem? Complete o texto a seguir. Os quilombolas são povos descendentes de... Sua principal atividade de subsistência é... Número 1 do Relembrando, marque a alternativa correta. As comunidades tradicionais não têm muita ligação com o território em que vive. As populações caiçaras vivem em regiões litorâneas. Os sertanejos são encontrados em todo o território brasileiro. Todos os povos indígenas têm a mesma cultura. Uma das características dos povos tradicionais é a economia de subsistência. Então, vocês vão fazer essas atividades. E hoje é só isso. Hoje eu vou dar um refresco para vocês, tá bom? Grande beijo, até amanhã.